tá aparecendo isso aqui? Pronto, tudo certo. Agora Aí, podemos começar. pronto, todo mundo na vertical agora, beleza, sem problema. Deixa eu abaixar o meu aqui só um pouquinho para ficar melhor. Aí. Pessoal, o áudio tá legal? O som e imagem, tá beleza? Podemos começar? Isso, agora ficou mais nítido. Ah, interessante que para mim aqui está embaçado. Deve ser alguma coisa do celular, não sei. Tomara que depois, na hora que ficar salvo, que fique bom, porque a sua imagem para mim tá super embaçada, Gisele. Acho que Mas vai tudo ficar bem, bom. vamos lá. Gleice, então hoje a gente falou que iria começar pelas perguntas, né? As perguntas que foram Isso. enviadas ontem pelo direct, pelos stories, né? Então, eu pontuei as perguntas aqui e você acha que eu vou lendo uma por uma e a gente vai falando ou eu leio todas de uma vez e junto você vai mostrando e a Melhor gente vai falando? cada vez, né? Então Fica tá. melhor. Então nós vamos começar pela primeira que foi colocada lá, que coincidiu com o tema que pediram para fazer na live hoje. Como saber se estou no meu lugar de esposa ou de mãe do meu marido ou namorado? Então, essa pergunta, ela é ótima, porque quando a gente pensa no ser humano e a gente pensa em cada função, é só a gente voltar um pouquinho, né, nas nossas lembranças e a gente imaginar ali como é qual é a função, como é que o bebê se comporta. Então vamos caminhar por aí, certo? Então o bebê, no primeiro momento, ele não tem voz ativa, certo? Certo? Os pais, no caso, como eu estou falando de bebê, eu vou falar especificamente da mãe, ok? Então, o que acontece? A mãe, ela escolhe o que esse bebê vai comer. Então, num primeiro momento, o que o bebê vai comer, a alimentação desse bebê é o leite materno, certo? E quem vai decidir se esse bebê vai iniciar com as outras alimentações, com os outros alimentos, é a mãe. O bebê, ele é completamente passivo. O que acontece ali? Aquele bebê, ele vai receber o que essa mãe oferecer para ele. Todo mundo concorda comigo que esse é um estado onde o bebê só recebe. Só que aí ele vai crescendo. Então, vamos supor que quando esse bebê esteja ali com 6 meses, a mãe faz o quê? Ela começa a introduzir outros tipos de alimento. Mas o bebê, ele não tem voz ativa. Ele não tem. Ele só fica passivo, ele só recebe. Às vezes, quando a gente coloca ali uma comida diferente na boca do bebê, o que esse bebê faz? Às vezes ele põe para fora. Não é? É lindo, né? A gente vê o bebê. O que ele está fazendo? É a maneira que ele tem de recusar. Mas essa maneira que esse bebê tem de recusar aquilo que está sendo colocado para ele ali é ineficiente. A gente pode dizer assim. Por que ineficiente? Porque se a mãe insistir, eu até visualizo a imagem. Ela põe aquela comida na boca do bebê, ele põe para fora. Aí a mãe vai lá, a gente ainda rapa assim a Limpa. comidinha que tá por fora e coloca dentro da boquinha dele de novo, certo? Então esse bebê, isso representa um bebê. Ok. Aí depois ele começa a crescer. Aí vamos pular lá para criança. Vamos imaginar que esse bebê seja uma criança de 1 ano.
Esse bebê de 1 ano, ele está começando a dar os primeiros passos dele, certo? Certo. Quando ele vai dar esses primeiros passos dele, o que que acontece? Ele precisa de um adulto, ele precisa de alguém como suporte para estar ali amparando, para estar esperando ele dar os passinhos. Quando ele cai, a gente vai lá, levanta, ou a gente incentiva, vamos, vamos, vem de novo, a gente incentiva. E aí o que que esse bebê, essa criança faz? Ela pega essa motivação e tenta novamente. Então, a gente já caminhou aqui em 2 estágios aqui dessa criança, certo? Em 2 funções, em 2 papéis, em 2 momentos dessa criança. Aí, vamos para uma criança... Não, deixa eu só voltar um pouquinho nessa criança de 1 ano ainda. Essa criança de 1 ano que está dando os primeiros passos, o que que ela faz? Ela faz o cocô e o xixi na roupa. É isso que ela faz. E a gente que tem que perceber isso para limpar essa criança. Então, essa criança, ela depende desse adulto para ser higienizada. Concordam até aqui? Sim. Beleza. E aí, até esse momento, é a mãe que escolhe o que ela vai comer, é a mãe que escolhe onde ela vai ficar, é a mãe que escolhe os horários dela, é a mãe que escolhe onde ela vai, porque é a mãe que leva, a mãe que busca. Então, é a mãe que controla, a mãe e o pai. Aí, essa criança cresce um pouquinho mais. Aí, essa criança já está lá com 5 anos. E aí, eu não vou entrar no mérito da questão aqui das creches, não. Então, vamos imaginar que quando essa criança está com 6 aninhos, essa criança vai para a escola. Esta criança na escola, ela começa a socializar com os outros coleguinhas. Então, ela começa a perceber que não é mais um mundinho ali só familiar. E ela tem que interagir com essas outras crianças. E nessa interação, as outras crianças não vão servi-la a tempo e a hora como a mamãe e o papai. Não vão. Então, ela começa ali a perceber que ela precisa, então, ela precisa interagir com aquelas pessoas, precisa mostrar para aquelas pessoas o que ela quer, e ela precisa lidar com a reação dessas pessoas de outra maneira com que ela lida com o papai e com a mamãe. Então, nós já temos 3 situações. Aí ela vai para a adolescência. O que acontece quando ela está na adolescência? Ela está buscando a sua própria identidade e isso fica um pouco difícil dependendo de onde ela está e do tipo dos pais. Porque os pais querem lidar com esse adolescente da mesma maneira que eles lidaram com a criança que foi para a escola, com a criança de 1 aninho, de 2, de 3 e com o bebê, onde eles davam todas as coordenadas e não tinha contestação. Então, aqui nós estamos no adolescente, onde ele começa a se colocar e fica assim uma coisa mais conflituosa, porque esse adolescente, ele não é mais criança, mas ele não é jovem, ele não é adulto ainda. E aí, para piorar a situação, quando os pais querem que ele faça determinada coisa, o pai vai falar que assim, ó, não, mas você não tem autonomia, quem manda aqui sou eu. Só que quando os pais querem ou seja, quando os pais falam isso, fortalece o fato de que esse adolescente não é adulto ainda, ou seja, ele não é dono do próprio nariz. Só que aí, quando ele faz alguma coisa que não é compatível com aquilo que os pais esperam, aí os pais cobram falando assim, ó, você não é criança mais. Então, onde é que ele está? Ele não é criança, então ele tem que ter uma atitude madura, mas quando ele quer tomar alguma decisão, aí ele não manda no próprio nariz. Então, isso dificulta esse adolescente de encontrar sua identidade, certo? Beleza, aí a gente vai para o jovem. O jovem, normalmente, ele já está na faculdade, então ele já está se relacionando, já tem um relacionamento íntimo com um parceiro, com uma parceira, e aí ele tem uma certa autonomia, né? Porque aí a gente teria que entrar em caso por caso para saber se sim ou se não. E aí ele vai para o adulto. Aí ele vai para o adulto e ele casa. Então, vamos supor que seja uma mulher que casou. Então, ela foi para o casamento, ela foi para um papel, para uma função que é do adulto, mas quando chega ali,
é aquele caso que eu trouxe da questão da mulher que tem que tem o carro, que tem um trabalho, mas ela não dirige. Aí o marido fica levando e buscando. Então, qual é a fase da vida onde a pessoa é levada e é buscada? E isso precisa ser desse jeito. É da criança para baixo, porque o adolescente ele poderia ir de ônibus, ele poderia se locomover sozinho. Mas o que a gente faz? Uma educação muito maternal que a gente não deixa eles irem de ônibus. A gente quer levar, a gente quer buscar, entendeu? Então, assim, ó, se essa mulher adulta, ela fica esperando para que esse homem leve e busque, ela não está no lugar da mulher, ela está no lugar da filha. E da filha criança. Outro exemplo seria quando quem é que quem é que corrige os filhos? A mãe e o pai. Quando você está no adulto e você tem filho e acontece algum fato e você não se posiciona diante desse filho e você diz para ele assim, ó, quando seu pai chegar você vai ver. Você não está no lugar de adulto, porque no lugar de adulto, no lugar de mãe, você deveria fazer uma intervenção ali. Então, aqui é também onde você sai do seu papel de adulta e você vai para o lugar de criança, porque uma criança ela não corrige a outra, uma criança não vai simplesmente colocar um limite na outra. Agora, o pior de todos, gente, pega essa. Quem é que transa? Né? Não vamos pensar nos casos atípicos, mas normalmente quando o físico já está pronto para a relação sexual, quando o emocional está pronto, quando é um conjunto, normalmente é o jovem, não é do adolescente para baixo, porque o adolescente ele ainda está em transformação, está naquele alvoroço todo, naquela confusão toda, não vai ser legal se ele transar ali. Porque ele não sabe nem quem é ele, quem dirá estar num relacionamento íntimo, sexual com o outro. Isso vai colaborar ou vai prejudicar esse desenvolvimento dele? Com certeza vai prejudicar, certo? A menos que seja um adolescente hipermaduro. Aí é outra história. Então, nós estamos falando aqui da sequência, assim, no ritmo da normalidade, ok? Então, quem vai transar é do jovem para frente. Beleza. Aí o que acontece? Você casa, só que você não quer transar. Você casa e você corre do sexo. Quem é que corre de sexualidade? É criança. E olha que a criança corre da sexualidade de uma maneira, porque tem a autodescoberta, a autoerotização. Que é quando a criança está se descobrindo, tanto o menino quanto a menina. E isso é saudável, natural. Só que é uma sexualidade que não é para o outro. É uma sexualidade que é voltada para a própria pessoa, para a própria criança. E isso é algo que nós, pais, costumamos fazer o quê? Costumamos impedir, costumamos castrar. E aí o que acontece? Quando essas crianças estão se autodescobrindo, isso é perfeito, porque é o corpo. Agora, olha que interessante, por que a gente acha tão bonitinho quando eles estão descobrindo, quando você põe o dedo na frente de um bebê e esse bebê segura o seu dedo, a primeira coisa que ele faz é levar na boca. Por quê? Porque a energia dele está concentrada na fase oral, nessa zona oral aqui, ó. É aqui, ó, é na boca, é nos dentes, é na língua, é na gengiva, é nesse aparato aqui, ó, na traqueia. Por quê? É como ele interage com o mundo. Agora, por que isso é legal? A gente incentiva, a gente acha lindo. Por que quando está descobrindo a vulva, quando está descobrindo o pênis, a gente quer bater, a gente quer repreender, a gente fala que é sujo, que é fedido? Porque essas mães também foram repreendidas, né? Com certeza. Então, a gente vai reproduzindo sem parar para pensar, sem saber dos efeitos disso, né? É porque a avó fez com a mãe, que fez comigo, que eu faço com meu filho. A falta da consciência. Legal você trazer isso, Gisele, porque vamos voltar lá na questão. Por que então essa adulta
ela simplesmente ela foge da questão da sexualidade. Porque muitas vezes a mãe, que também passou por esse processo, quando vê uma cena dessa, começa a bater, começa a inibir, aí vai para uma determinada religião, e naquela religião é proibido isso, é proibido aquilo, é proibido esse outro, mulher senta de um lado, homem senta do outro, meninos que não podem, enquanto criança, brincar com boneca, não pode brincar com boneca, mas depois, quando ele vira adulto, aí ele vai ter que pegar uma boneca, que é uma mulher, e ele vai ter que saber brincar com essa boneca, com essa mulher, sendo que antes foi proibido. Como é que vai ser isso? Como é que ele vai ter uma ereção? Entende essas coisas que a gente vai descobrindo quando é que eu não estou no papel da mulher e estou no papel da criança? Quando é que eu não estou no papel da mulher e estou no papel da filha? É só você lembrar como é que você era como filha, com a sua mãe e com o seu pai. E aí, verificar se você está fazendo isso lá no seu casamento. E é muito interessante. Que agora que a imagem sua ficou nítida, até então estava super... Aqui tá, as duas estão nítidas. E é interessante que quando uma mulher escolhe se curar, quando ela escolhe tirar todos esses bloqueios, né? Olhar para tudo isso, o olhar dela para a sexualidade muda. O olhar dela para o corpo e para o prazer muda. Consequentemente, a relação dela com os filhos em relação à sexualidade também muda. Ela vai tratar a sexualidade como uma coisa saudável, como uma coisa natural, e não mais como algo sujo, algo que é pecado, né? E aí muda, inclusive, a relação dela com os filhos, com o marido, com tudo. Porque, assim, a partir do momento que ela se aceita e ela cura esses bloqueios, tira essas crenças limitantes, né, que estão aprisionando, ela consegue, sim, se abrir em todas as áreas da vida dela, curando a sua própria sexualidade, a sua relação com o prazer, né? Com a energia da libido. Exato. E assim, ó, começar a se perceber nesses movimentos que você faz com o seu companheiro ou com a sua companheira. Porque quando você é adolescente, você não escolhe o que você quer comer. Não é? Normalmente você chega, o almoço já está pronto, a janta já está pronto, já está ali tudo. Por quê? Porque alguém decidiu. Se você, com o seu marido, você nunca decide o que vai ter para comer, é sempre o prato que ele quer, ele que pede, ele que fala, não, eu quero comer isso. Na hora de ir no supermercado, se você não tem autonomia para escolher, então você não está no lugar do adulto. Entende? E aí tem uma coisa legal que é o seguinte, quando você casa, quando você vai para o adulto, antes de ir para o casamento, você lida com o que é seu, com as suas finanças, são suas, né? Você vai fazer com ela o que você quiser. Não importa o quanto você receba, é seu. Você é dono desse dinheiro. Quando você casa, não deveria ser assim. E a gente vê que na maioria dos casamentos continua sendo assim. Então, quando você casa, o que acontece? Você entra com o que você ganha e ele entra com o que ele ganha. E aí não é mais o dinheiro da Gisele ou o dinheiro do marido dela. Então, é o dinheiro do casal. E aí, nesse dinheiro do casal, não importa se, por exemplo, a Gisele ganhe R$10 e o marido dela ganhe 1.000. Não importa, porque juntou. Então, o casal tem 1.010. Entende isso? Aí a coisa pode caminhar sem alguém ficar no papel de pai no lugar de filho. Porque pode acontecer o quê? A gente vê muito isso. Aqui é assim como no primeiro ou no segundo exemplo. Porque, olha só, o que a gente vê é que as pessoas casam, o marido não sabe quanto a mulher ganha e a mulher não sabe quanto o homem ganha. E aí cada um com o seu já tem aí uma divisão. E aí, quem é que paga as contas? Em qual época da sua vida as contas são pagas por outra pessoa? É quando nós somos bebês, é quando nós somos criança e é quando nós somos adolescente. E aí, se a gente levar em consideração a nossa cultura aqui do Brasil,
ainda como enquanto jovens os pais costumam pagar, porque aqui nós temos essa cultura de que os jovens moram com os pais, os pais pagam a faculdade, às vezes os pais dão carro, então ainda tem essa cultura aqui, certo? Então, quando você vai para o casamento e você não leva nada, você não leva nada de financeiro, o que acontece? Então, você não está no lugar de parceira, de mulher, você está no lugar ainda de criança, de adolescente ou talvez de jovem, porque Mas e das mulheres que trabalham em casa? ficam esperando o quê? Ficam esperando que tenha alguém para pagar. A gente vê muito isso aqui na nossa sociedade, e é isso. As mulheres querem um casamento para que os homens cuidem delas. E aí quem cuida é pai. E aí você não transa com seu pai. Se for num relacionamento normal, você não transa com seu pai, a menos que seja um incesto, que seja um abuso sexual, entende? E aí por isso a relação vai ficando pesada, vai ficando difícil. Então isso também seria estar não no papel de mulher de companheira, mas num papel ou de jovem, ou de adolescente, ou de criança, ou de bebê, entende? Vamos pensar aqui na pessoa, no adulto que não está trabalhando. O adulto que não está trabalhando, que ele não consegue se manter, ele também foi para a criança. Tem algumas pessoas que optam em não trabalhar fora. Então, assim, por exemplo, aquela mulher que teve filhos e decidiu cuidar dos filhos, cuidar da casa, ficar ali exercendo um papel de dona de casa, que a gente sabe que o trabalho não é pequeno, né? E essa mulher, como ela fica na relação? Então, lembra que das enquetes que nós colocamos lá no Instagram foi: você está no papel de mulher, de homem ou de escravo, escrava? Porque muitas vezes o que a gente vê é que a mulher vai para esta relação e ela não está trabalhando fora. Ela não está trabalhando fora, mas ela está fazendo o quê? Ela está trabalhando em casa. E enquanto ela está trabalhando em casa, esse marido tem condições de ir para fora, de ir trabalhar e trazer esse sustento. Só que ele traz esse sustento e para ela tem que ficar claro o quê? Tem que ficar claro que ali, ó, nessa relação, ela não dá para ela ficar como dona de casa. O que eu quero dizer com isso? A dona da casa, ela fica o quê? Ela só toma conta da casa. Então, ela estaria ali como uma empregada. Ela estaria ali para lavar, para passar, para cozinhar, para cuidar dos filhos e para transar sem querer transar. Por que ela transa sem querer transar nessa situação? Porque ela não se coloca no lugar de mulher. Porque a mulher, se ela não trabalha fora, mas ela está trabalhando em casa, quanto seria pagar uma pessoa para estar trabalhando na casa se ela estivesse trabalhando fora? Vamos falar que seja um salário mínimo? Vamos supor? Sim. Então, nesse caso, se ela está ali cuidando da casa, ela está contribuindo com R$1.000. Porque se ela estivesse trabalhando fora, o casal teria que pagar R$1.000 para essa pessoa arrumar. Então, ela se colocar nesse lugar, então ela já não está mais ali só recebendo. Compreende que ela não está colocando dinheiro, mas ela está colocando trabalho? Agora, sim, o problema é esse, é que as mulheres não têm isso consciente. Então, elas vão para ali e elas ficam ali de inferior desse marido, porque o marido está trazendo, então é o marido que manda. Não, o marido traz, mas o dinheiro da família é da família, não é mais do marido, só do marido. Esse dinheiro não é mais do homem. Não tem essa história assim, se estivesse trabalhando fora os dois, então a Gisele vai pagar a água e o marido dela vai pagar a luz. Não, a Gisele vai pagar o supermercado esse mês e ele vai pagar o supermercado mês que vem. Essa relação não tem futuro. Porque é uma unidade. Presta atenção. Deixe pai e mãe, se junte a sua mulher e os dois vão ser o quê?
uma só carne, ó. 2 passa a ser um. Olha aqui, vocês estão vendo aqui do 2? Por que vocês não veem 2? Porque são um agora. Se são um, por que o dinheiro é dele e o dinheiro é dela? Agora a questão é essa, é da mulher ter isso consciente e vir para esse lugar, entendeu? Não ficar ali como se fosse ela só estivesse recebendo do papai. O papai que é o dono da casa, o papai que manda em tudo, o papai que escolhe, o papai que decide, aí já não é mais. Então, ela não estaria, nesse caso, no lugar de mulher, estaria sim no lugar de filho. Gente, só que isso tudo, presta atenção, é tudo muito inconsciente. E isso tudo é feito por amor, tá, gente? A gente não faz isso porque a gente quer, a gente não faz isso porque a gente é má, a gente não faz isso de caso pensado. São as memórias, são as culturas e são as educações pelas quais nós passamos. A questão é, vocês que estão aqui nessa live, mas essa desculpa, agora vocês já tomaram consciência. Isso já veio à tona. E isso, tudo isso que eu fui falando aqui, todos esses exemplos, eles são bloqueios. São bloqueios que vão se instalando e vão impedindo a gente de romper cada fase dessa e a gente fica preso ali, ó. Se eu fosse falar ali de acordo com o Freud, o que ele fala? É que a gente ficou fixado numa fase anterior. Então, eu vou para o adulto, mas eu fico fixado aqui, ó. Ficar fixado aqui no adolescente, ou no jovem, ou na criança, é prejudicial. Gleice. O que é o saudável? O saudável é eu permear pelas fases. O que é permear pelas fases? Lá no seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher, você em determinado momento vai ser legal que quem esteja no comando seja a sua criança. Por quê? Porque a criança ela é curiosa, a criança ela é divertida, a criança é exploradora. Então, se você explorar com esse seu marido o corpo dele, ele explorar o seu, assim É como a criança espontânea. vai descobrindo. Então, você levar essa criança é divertido. Agora, se você levar a criança e ficar só na criança, aí não dá certo, gente. Ou, presta atenção, isso aqui é outra chave. Quando eu falo que não dá certo quando o homem está no homem e a mulher está na criança. Ou quando a mulher está na mulher e o homem está na criança. Agora, se eles estão, cada um, nessa fixação, nesses papéis, nessas funções anteriores, vai ser o quê? A tampa e a panela. É um encaixando na demanda do outro. Então, inclusive, a gente vê que muitas vezes eles ficam fazendo o quê? Revezando. Às vezes, o homem fica no papel de pai e a mulher no papel de filha. Depois eles revezam. A mulher vai para o papel de mãe e ele vai para o papel de filho. É aí que tem os relacionamentos baseados em chantagem, né? Exato. Julgamento, comparações, e entra todas essas questões que se tornam pesadas dentro do relacionamento. Exato. E aí tem até uma outra... Espera, gente, que fugiu, porque eu estava com o exemplo na hora, e aí eu fui para o caminho aqui que a Gisele trouxe. É porque é muita informação na minha cabeça ao mesmo tempo, Gleice. E aí eu fiquei perdendo, mas deixa eu ver o que é. Pode ir falando, enquanto eu... A pergunta lá era sobre quando eu me coloco no lugar de mãe do meu marido. Então, explica um pouquinho assim. E agora, você falou muito sobre quando a gente se coloca no lugar da criança. E quando eu me coloco no lugar da mãe do meu esposo, a mãe do meu namorado. É porque ele está no lugar de filho. É porque se você está no lugar de mãe, é porque você procurou um parceiro que estava no lugar de filha. Esse homem, ele não queria uma mulher para estar com ele de mulher, entendeu? Uma só carne. Ele queria uma mamãe. Era isso que ele queria. Por isso que você vai para o lugar de mãe. Porque quando nós somos muito controladoras, né? E quando nós somos controladoras demais e a gente acaba ocupando o espaço que é da mãe, que é de ensinar a fazer do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Pronto, você mesmo deu a resposta. Se você quer ficar no controle, você não vai arrumar um homem que queira ser um só
você vai arrumar um banana, você vai arrumar um homem que queira estar no lugar de filhinho. Aí, de vez em quando, ele sai disso e vai lá e transa com você. Só que no inconsciente, o que que acontece? O filho não transa com a mãe num estado normal. Então, por isso que vai diminuindo as relações, porque ele vai transando com essa mulher, ele vai se sentindo traidor da mãe. Ele vai simplesmente afastando desse papel dele de homem, porque o papel que ele realmente deseja é o papel de ter uma mãe. Então, ele quer uma mulher para cozinhar para ele quer uma mulher para lavar, para passar, para cuidar da casa. E quando ele resolver sair desse lugar de filho e ir para o lugar de homem, aí de vez em quando transa. Aí depois ele volta de novo. Entende? Então, nós mulheres, a gente vai muito para esse lugar de mãe, porque a gente quer fugir da sexualidade. A gente tem um bloqueio e a gente foge da sexualidade. Porque a gente quer mandar. Se você quer mandar, compra um celular. Você vai mandar nele, você vai fazer o que você quiser com ele. Compra um cachorrinho. O que acontece com o cachorrinho? O cachorrinho, você faz o que for com o cachorrinho, a hora que você estala o dedo, ele vem banando o rabinho. Para ele não faz diferença, é um amor incondicional desse cachorrinho. Agora o homem não. Se você quer um homem, então você tem que estar no lugar de mulher. Mas então, para você atrair um homem, você precisa estar primeiro ciente, consciente desses papéis, e você precisa escolher em qual desses papéis você quer atuar com essa pessoa, porque é para ser uma só carne. É para ser um só. Quando a gente vai para o casamento, quem vai para casamento é adulto, é quem tem maturidade. Aliás, não, né, gente? Por isso que a gente vê esse tanto de separação, né? Então, a chave, Gleice, para tudo isso é o autoconhecimento e buscar todas essas curas energéticas, todos esses tratamentos que podem nos ajudar a desbloquear o que está bloqueado, né? A curar as feridas. Porque uma mulher ou um homem saudável, curado, com todas essas questões resolvidas, ela vai atrair um parceiro que está vibrando na mesma frequência. Certo? Então, eu só vou atrair homens que vão ocupar o lugar de marido se eu estiver uma adulta curada que vou ocupar o lugar de esposa. Exato. Exatamente. Ótimo. Agora, então, eu acho que a gente conseguiu responder essa pergunta. O duro é que isso não fica muito claro, né? Quando é que eu estou no papel de criança, quando é que eu estou no papel de adolescente, quando é que eu estou no papel de mulher, quando é que eu estou no papel de mãe, de filha. Isso é no automático, né? E a gente vem de um sistema familiar e a gente traz com a gente aquilo que a gente vivenciou lá com os nossos pais. É assim que funciona, né? Então, não é de maldade, só que isso vai nos bloqueando. E quanto mais a gente permanece nesses papéis equivocados, mais fortalece o bloqueio. E quanto mais bloqueada eu estiver, menos possibilidade eu tenho de fluir. Agora, lembrando que é a tampa e a panela. Você quer ver outro exemplo pesado, de que a gente não está no papel da mulher, mas a gente está no papel da filha? É pesado. É quando a mulher apanha do marido. Porque quem bate são os pais. Quem bate são os pais. E olha lá, né? Que tem pais que nem precisa bater. Então, ou até mesmo da agressão verbal, né? A agressão verbal nem tanto, porque assim, a agressão verbal ela é mais generalizada, né? Qualquer um é bem instintiva. Você vê uma criança, ela agride verbalmente outra criança, né? Se eu estou no meu papel... mesmo nível mesmo. Então, se eu estou no meu papel de adulta curada, né? Se eu estou no meu lugar com adulta curada, no primeiro grito, desrespeito ou violência verbal ou emocional, eu não vou permitir. Na verdade, a gente nem... O outro só faz com a gente aquilo que a gente permite.
Então, assim, por exemplo, se ele gritou comigo na primeira vez e eu aceitei, me coloquei no lugarzinho de filha ali, porque eu realmente acho que eu não faço as coisas direito, porque realmente eu não mereço ser amada, porque realmente eu não mereço alguém que me ame, porque lá atrás eu escutei meus pais dizendo que eu não faço nada certo, que eu não vou ser ninguém na vida, que eu nunca vou arrumar um homem que vai me amar. Então, eu abaixo e acho realmente que esse homem gritou por mim porque eu errei, porque eu não fiz como deveria ter feito. Mas se eu estou no meu papel de mulher curada, e aí eu converso com ele e falo assim, olha, da forma como você falou comigo, eu não gostei. Existem muitas formas de dizer a mesma coisa e eu te respeito e quero respeito. Aliás, Então, é muito curador você colocar para ele, você não é meu pai, o meu você não pai. é minha mãe. O Isso, lugar do meu pai e da minha mãe você não ocupa, você é meu marido. E aqui, ó, enquanto marido, você e eu estamos no mesmo lugar. A gente isso. entra junto nessa relação, diferente da nossa relação com os nossos pais, que nós viemos depois. Eles são maiores. Agora, o marido não é maior que a esposa não é maior que o marido. Agora, quando ele bate, é porque você está nesse lugar de criança e você escolheu uma pessoa que estivesse no lugar de pai. Agora, isso tudo é inconsciente, viu, gente? Eu fiz uma constelação de uma jovem linda que o namorado tinha batido nela. E foi duro, porque assim, ó, o que ela precisava ver? Que ele bateu nela porque ela estava colocando ele no lugar de pai. E aí não tem outra maneira de quebrar esse bloqueio se não reconhecer isso. Porque quando essa jovem pôde verbalizar para ele, que inclusive ela pôde agradecer por ele ter batido nela. Por quê? Porque por esse fato dele ter batido nela, ela teve uma reação. A reação dela, primeiro foi de denunciar, né, na delegacia da mulher, mas depois ela veio olhar para isso. O que era dela nisso? E quando ela viu o que era dela nisso, ela agradeceu. Por quê? Porque a partir disso, ela olhou para isso e ela viu o que ela tinha escolhido, que não era o homem para ela, mas sim um pai, um substituto para o pai dela, né? Isso é bem assim, é bem comum em casos de pais separados, porque aí as filhas ficam ali. Normalmente, quando os pais se separam, né, o casal se separa, o homem normalmente ele se afasta, né? Seja por uma questão de imaturidade dele, ou seja pelo fato das mulheres impedirem, dificultarem essa relação do pai com os filhos, né? Então, tem essas duas situações. Então, quando esse pai afasta, fica um vazio, né? Fica essa demanda aí de pai, uma demanda latente aí de pai. E aí, normalmente, essas mulheres vão buscar nos companheiros, nos namorados, esses pais fantasmas, né? O pai da fantasia infantil. E aí eles... Posso ler uma outra pergunta? Acho que dá tempo da gente responder mais Deixa eu uma. verificar aqui o tempo que a gente ainda tem. Nós estamos com 38 minutos e 27. Dá tempo. Parece que agora demorou. Essa daqui eu acho que dá para responder rapidinho, que é só complementando tudo que já tem falado. Meu marido faz as mesmas coisas que o meu pai fazia. E quando meu pai fazia, eu rejeitava e odiava. Estou atraindo isso para mim? Sim. É por isso que você escolheu exatamente esse homem para você. Porque ele era a cópia do seu pai. Lembra que eu falei, em alguma live aqui para trás, eu falei o seguinte, assim, ó. Acho que foi na da Camila, né? Foi que uma das primeiras, a primeira. Foi. Então, o que acontece, ó? Aquilo que você rejeita, quanto mais você rejeita, quanto mais você julga, quanto mais você culpa, mais isso te domina, mais você fica preso, mais isso te bloqueia. E aí é como se fosse um imã poderosíssimo. Eu neguei, eu vou atrair. Sabe por quê? Porque quando você nega algo em alguém, você está negando em você mesmo.
E quando você nega isso em si mesmo, aquilo precisa ser trabalhado. Como você não trabalhou, você negou, você excluiu, esse bloqueio cresce. Ele cresce e vai atrair exatamente aquilo que você precisa para você resolver, olhar para você e para você se trabalhar. E aí a gente pode trocar de parceiro, que a gente vai atrair um outro parceiro que vai reproduzir. É a mesma coisa, eu recebo no consultório muitas mulheres que falam, né? Eu rejeitava porque o meu pai bebia demais e agora eu só namoro homens que bebem demais. Mesma coisa com traição. O meu pai traiu a minha mãe a vida inteira e eu neguei aquilo. Eu julgava minha mãe porque minha mãe não conseguia sair daquele relacionamento. Hoje eu estou na mesma situação. Hoje eu me vejo repetindo os mesmos padrões. É lindo, né, gente? Trazer isso para o consciente e dar esse passo rumo ao bloqueio, na direção do bloqueio. É assim, ó, é você olhar naquele pontinho ali e falar assim, é ali que eu preciso ir para tirar aquilo dali para eu ter passagem. É fantástico, fantástico. E no workshop nós vamos trazer exercícios para ajudar a olhar para pai e mãe, mesmo quem não consegue olhar, né? Que era o caso da Camila. A gente vai fazer esses exercícios para que a pessoa tenha a oportunidade de olhar, tomar a vida sem julgamento e aí conseguir fluir com mais leveza nos relacionamentos, né? Exatamente. Pode ler uma outra pergunta? Pode. Se a pessoa estiver aí, verifica se você que fez essa pergunta. Se você estiver na live, dá um sinal de vida e fala pra gente se ficou satisfatória essa colocação, esse diálogo aqui, porque de repente você pode também trazer mais alguns dados que facilitaria pra gente ter um outro olhar, né? A próxima pergunta. Desde que minha mãe se separou, me sinto responsável por cuidar dela. Estou no lugar de mãe da minha mãe? Não, na verdade você está no lugar do marido dela. Por quê? Porque a sua mãe é uma adulta, então ela não precisa da sua avó para cuidar dela. A sua mãe devia cuidar dela mesma. Mas, quando a gente casa, nós somos um. Então, aqui, ó, os dois se tornam um. Mas eles caminham de que jeito? Assim, ó, um do lado do outro, certo? Aí o seu pai morreu, o que você faz? Aí você vem e encaixa aqui no lugar dele, ó, porque a sua avó não tinha que cuidar de sua mãe, não. Sua mãe já teve filhos, quem tem filhos é uma adulta. Então, a sua mãe é adulta, então ela tem que cuidar dela. Ela tem que cuidar das feridas dela, das dores dela, da casa dela, dos remédios dela, do dinheiro dela, da vida dela. Então, você não está no lugar da sua avó, você está no lugar do seu pai. Que é pior ainda, né? Porque e que quando é essa... sua avó, pelo menos você estaria no lugar de uma mulher, né? Mas não, você foi para um lugar de homem. Sabe o que corre o risco? Inclusive, de você no relacionamento, como você está no lugar do seu pai, que é um homem, corre o risco de você começar a olhar diferente para as mulheres, querer ter uma relação com a mulher. Que não tem nada de errado, só estou colocando para você a questão dos papéis. E quando ela volta para o lugar dela de filha, a mãe dela, inclusive, ganha força para seguir a vida, né? Ganha força para poder entrar num outro relacionamento, fazer atividades que dão prazer, né? É como se ela ganhasse mais vida, né? Tanto a filha quanto a mãe. Na verdade, é assim, ó. Porque senão fica parecendo que é o fato de você sair que você está dando força para sua mãe. Você não dá força para sua mãe, não, porque a grande é ela. Mas, na verdade, é isso aqui, ó. Você aqui era o lugar do seu pai. Aí você entra nesse lugar aqui, ó. Quando você entra nesse lugar, a sua mãe e o seu pai, eles tinham uma cumplicidade, mesmo que fosse infernal deles lá, de gritar, de brigar, mas era a maneira deles, era a dinâmica deles. Aí o que acontece? Quando você entra aqui, ó, você simplesmente, a sua mãe vai viver isso com você. Agora, se você não assume esse lugar e se você sai, a sua mãe vai sentir falta disso e aí entra uma outra pessoa aqui que não seja você. Ó, olha lá, eu vou pôr esse aqui, mas é só porque esse aqui está representando você. Então, eu vou pôr esse aqui que é para representar um novo companheiro para sua mãe. Então, ela vai tomar essa atitude. Agora, se você está aqui, meu bem, você está fazendo o quê? Atrapalhando a sua mãe.
Não é o E fato se de atrapalhando você também, né? deu a força para sua mãe. Não, você não dá força para sua mãe, não. Você é muito pequena para isso. A questão é que você está ocupando um lugar que não é seu. Você está aqui, ó, enchendo o saco. Você está achando que você está fazendo uma coisa ótima, maravilhosa, e você só está impedindo a sua mãe de viver a vida dela. É isso que está acontecendo. Essa é a verdade. Ótimo. Uma É outra duro, pergunta. mas perguntou, eu respondo. Gente, comigo é assim, ó. Se você perguntar e eu conseguir responder, eu não vou ficar rodeando. Eu vou, ó, te dar a chave. Não conheço meu pai. Meu padrasto me criou. Para mim, ele é meu pai. Isso é errado? Então, vamos lá. Ó, na teoria sistêmica fenomenológica, é sempre trabalhado o seguinte: está tudo certo. Não tem certo e não tem errado. Aí agora, porque eu não sei hebraico, mas agora eu estou entrando em contato com essa língua, com o hebraico, e eu estou descobrindo algumas palavras no hebraico. E aí, o que é certo no hebraico? O significado no hebraico de certo é maturidade. O significado de errado no hebraico é imaturidade. Aí eu falei, caraca, que sacada, né? Por isso que lá na teoria sistêmica fenomenológica não tem certo ou errado. A gente faz aquilo que a gente dá conta. Então, assim, ó, eu vou fazer o que eu dou conta de acordo com a minha maturidade. Se eu não der conta, eu estou imatura para aquela situação. Então, olha que lindo agora você juntar essas duas informações. Então, o que acontece é o seguinte: quem dá a vida é pai. O seu padrasto, ele não te deu a vida, então ele não é seu pai. Ponto. Simples assim. Por que que não é? Porque para ser... Gente, olha, para ser pai e para ser mãe, tem que ter um óvulo que se junta com o espermatozoide. Quem dá esse espermatozoide é o pai. Quem dá o óvulo é a mãe. Então, essas duas pessoas, não importa como foi essa união, não importa. Pode ter sido violência, pode nunca ter conhecido, pode ter sido uma transa casual, não importa. O que importa é que este homem, ele é o seu pai. Porque neste espermatozoide dele, carrega todo o DNA dele e da família dele, dos ancestrais dele. E isso está em você. O que está em você não é o do seu padrasto. A outra parte que foi preciso para te gerar veio da sua mãe. Você podia nunca ter visto essa mulher, você pode nunca ter visto seu pai, mas ele é o seu pai. Você quer ver o seu pai? Se olha no espelho. Se olha no espelho, porque metade de você veio dele e a outra metade de você veio da sua mãe. Então, quando você se olha no espelho, não tem como negar. Vai ter alguma coisa na sua imagem que remete ao seu pai. Então, olha para você no espelho e olha principalmente do seu lado direito. Vai ter alguma coisa ali que caracteriza, que traga essa lembrança, essa memória dessa imagem do seu pai. O seu padrasto, ele pode ser ótimo, maravilhoso, e você pode ter um amor profundo por ele. Mas se você colocar o seu padrasto no lugar do seu pai, é um bloqueio que nem com picareta você não vai tirar. Porque se você não receber a vida, e quem te deu a vida foi o seu pai, não foi o seu padrasto. O seu padrasto, ele pode agradecer ao seu pai pelo infortúnio, porque a gente não sabe o que aconteceu, porque pela infelicidade do seu pai não te criar, deu a possibilidade do seu padrasto entrar na história. Então, o seu padrasto, se ele reconhece isso, fica mais fácil. E esse bloqueio, quando você bloqueia isto na sua vida, quando você bloqueia o seu pai na sua vida, não tem passagem para nenhum outro homem. Você vai levar a vida sempre truncada em relação a esses homens, mesmo que você goste desse padrasto, mesmo que você goste do namorado e tudo mais, vai ter sempre aquele pé atrás com esses homens. Entende? Então, assim, é um bloqueio que eu vou te falar uma coisa. Se você que fez esse questionamento, se você estiver aqui, não perde tempo, não.
E tá tudo certo. Se você não quiser vir mexer nesses bloqueios com a Gisele e comigo nesse workshop do dia 11, tá tudo certo. Vai mexer nisso com quem você quiser, mas não deixa de mexer, não. Não deixa de mexer, porque esse bloqueio ele é muito grande. É muito grande. Você vive numa fantasia infantil de qualquer momento, que é qualquer momento, esse seu pai vai chegar e vai assumir o lugar dele. E isso não vai acontecer. Então, você precisa mexer nisso, você deve mexer nisso, se você quiser fluir, entende? É isso. Ótimo. E tem Pesado também algo... também, mas é isso. Mas assim, mexer nessas coisas é um pouco pesado, né? E que bom que a gente tem a oportunidade de olhar para isso, né? De entender, de ganhar mais consciência em relação a isso. E assim, normalmente essas pessoas que se sentiram abandonados pelo pai, que o pai não quis conhecer, ou que o pai não assumiu, elas têm muito medo de ser abandonada, né? Eu percebo na conversa no consultório que elas morrem de medo de ser abandonadas pelo parceiro. E aí acabam se submetendo a muitas coisas por medo do abandono, por medo de ficar sozinha. E é uma ferida que a gente poderia olhar, né? Em um desses movimentos sistêmicos, olhar e Sim. dar um lugar para tudo isso. Então, olha só, essa pergunta aqui, que na verdade não é uma Os 9 pergunta, minutos. certo? A pessoa escreveu assim, por favor, faça uma meditação para eu voltar para o meu lugar de filha. Consegue fazer nesses 9 minutos uma rapidinha, alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque assim, ó, para fazer essa meditação, é a gente fazer o quê? É a gente ir onde está o bloqueio. O que você está tentando fazer com a gente aqui nessa live agora é tirar aquilo que é seu, aquele movimento que você precisa fazer e colocando na nossa responsabilidade. Eu tô fora. Sabe por quê? Não vai contribuir com você. Porque você, o que aconteceu com a Camila? Por que eu fiz aquilo lá com a Camila? Porque o campo abriu, porque ela colocou qual era o fato. Ela disse, eu não consigo olhar na cara do meu pai. Quando ela não consegue olhar na cara do pai dela, aconteceu um fato. Então, eu levei ela para aquele fato, mesmo sem saber o que era. Agora, você quer assim, por favor, me coloca no meu lugar. Se coloca você no seu lugar. Voltando aqui para mim o seu áudio. Qual é o fato que você não está no seu lugar? Primeira coisa, você precisa identificar. Não, cortou boa. Eu, Tá pelo ouvindo? menos, não escutei boa parte do que você falou. Cortou aqui Tá? para mim. Até onde você ouviu? Até onde você ouviu? Não ouvi nenhuma dessa parte. Quando você começou a falar para ela que está querendo que ela jogue em cima da gente uma coisa que é um movimento que ela tem que fazer. Tá. Vocês ouviram quando eu falei o porquê que eu fiz o movimento com a Camila? Sim. Beleza. Então, o que acontece? Você que colocou isso, olha só. Você não falou qual é a situação onde você não está no seu papel. Eu não sei se você está lá de bebê, eu não sei se você está de criança, eu não sei com quem é. Entende? Então, o que precisa? Você precisa olhar para isso. Porque senão, o que você está fazendo é, de novo, abrir mão do seu lugar e colocando a gente como sua mãe ou como seu pai para poder te colocar. Você não é uma criancinha para eu te colocar de castigo. Ah, você teimou, agora eu vou pegar você e seu lugar agora é aqui, ó. Não, não funciona assim. Poderíamos fazer isso? Poderíamos, mas Gisele e eu estaríamos entrando no papel da sua mãe ou do seu pai. E eu me recuso a fazer isso, entende? Eu atuo enquanto profissional e aqui eu fiz aquilo lá com a Camila porque abriu o campo. E quando abre o campo, eu estou aqui a serviço. Beleza, abriu o campo, vamos embora mexer nisso. E ela topou, ela deu autorização. Agora, da maneira como você está fazendo, é você que precisa ir para o seu lugar e daquele lugar você vivenciar ali. O que está acontecendo aqui nessa situação aqui? Onde é que eu estou? Estou perdido ou não? Agora, lá no canal do YouTube, eu fiz uma meditação onde qualquer pessoa que quiser pode ir lá, pode acessar e pode fazer aquela meditação.
E aí você pode ver se aquilo é suficiente para você, dependendo de onde está o seu bloqueio, do tamanho, da profundidade, aquilo lá pode te ajudar muito. Agora, dependendo do lugar que você está, se você age, se você opera, na maioria do tempo, na sua criança, aquilo lá também não te ajuda, porque seria a mesma coisa do que você está fazendo aqui. E eu vou te falar uma coisa. Eu não estou sendo ruim com você, não estou sendo grossa, estou contribuindo com você para você identificar o seu bloqueio, porque esse é o nosso papel de terapeuta, entende? Quando a gente propõe, Gisele e eu, a gente está propondo esse workshop, que é agora para quinta-feira, no dia 11, esta é a nossa proposta, é colocar você para caminhar, para identificar esses seus bloqueios, certo? E se você ficou com raiva de mim, melhor ainda, porque aí o que vai acontecer? Quando vier essa sua raiva, olha bem para mim aqui assim, ó. E aí fica mesmo com raiva de mim para que você se mova, para que você vá procurar o quê? O seu lugar, porque o seu lugar de adulta é seu. Não dá para outra pessoa fazer isso para você se ela estiver no lugar de adulto saudável dela. Graças a Deus eu estou. Você também, né, Gisele? Então estamos fora disso. Hein? Que pegadinha foi essa, hein? Não, mas assim, vem com a gente. Aqui, como eu printei a tela, eu não sei o nome da pessoa, mas assim, quem tiver nesse papel de filha e quiser olhar para isso, quiser ter mais consciência, né, sobre isso, no workshop a gente vai ter 3 horas e meia de exercícios, de vivências e de teoria também, né? Que vai ajudar a identificar esse processo. Eu estou tentando falar de uma forma mais tranquila, Gleice, o que você falou. Mas, assim, o nosso workshop vai trazer ferramentas e técnicas para isso. Quem precisa levar empurrão para ir para a vida, não passa a mão na cabeça, não. Não dá beijinho, não. Olha lá o que a Sabrina está falando. A Gleice é ótima, porque foi outra que já levou umas cacetadas e, com certeza, a vida mudou. Entende? Então, assim, gente... Pode vir, que se vocês tiverem que apanhar nesse workshop, pode ter certeza que vocês vão apanhar e vai ser pauleira. Mas vai ter a Gisele lá, gente, para acolher vocês depois. Eu vou vou, passar uma aguinha de salmoura. É fantástico. Exatamente, aceita que dói menos. Vamos embora logo desbloquear, gente. Agora eu faço um desafio. Foi mesmo, olha lá a Sabrina falando, foi mesmo. Eu faço um desafio. Você que colocou isso, que você precisa de uma meditação, que você quer um acompanhamento, só eu mesmo, né, Sabrina, para dar essas cacetadas desse jeito. Gente, mas eu sou muito amorosa também, tá? Esses TBF é porque eu vejo o que está acontecendo. E se eu vejo o que está acontecendo, não dá para ir... Gente, eu tô todinha arrepiada. Sabe quando você arrepia? Que chega pinica... Eu estou desse jeito, ou seja, eu estou fazendo exatamente o que eu preciso fazer. Estou conectada com os meus guias, com os meus anjos, com Cristo, com o Criador de tudo que é. E eles mandam mesmo, assim, é uma força que eu tenho quando eu vejo e simplesmente... Você também conhece, né? Muito bem. Ivoneide lá, Ivone Abrantes também conhece, né? Porque também... Minha mãe! A Então, família a inteira mãe da já Gisele levou. foi pro lugar dela e essa menina teve que ir pro dela também. E hoje ela está aqui ajudando outras pessoas, se dispondo a desbloquear outras pessoas. Mas se ela não tivesse levado a cacetada que ela levou, no mergulho sistêmico que ela levou, que ela fez lá comigo, no presencial, ela não estaria, gente, não adianta, não estaria aqui agora livre, sem bloqueio para fluir na vida. Não estaria. Então, eu vou fazer um desafio para você que pediu, que jogou essa armadilha aqui para mim, para nós, e que nós não caímos, certo? Se você trouxer o fato, se você nos pontuar qual é a situação na qual você sai do seu papel de adulto e você vai para uma outra situação, aí sim a gente faz com você aqui o que for preciso. E olha que não vai ser nenhuma meditação, não, porque aquilo lá que, na verdade, foi feito com a Camila foi um movimento sistêmico, foi um mergulho sistêmico, que é o que nós estamos propondo no workshop. Então, tá lançado o desafio. Você topa, Gisele? Topo. Então, pronto. Você Próxima que live. fez
essa Se ela pergunta, você que Uhum. fez esse pedido, se você trouxer o fato, o que é que você faz, que você suspeita que você está fora do seu papel de adulta, aí sim a gente faz aqui com você o que for preciso. Tá vendo? Combinado. Isso Quanto tempo? bater e acalentar. Eu bati, te coloquei no seu lugar, porque se você caminhar para poder trazer a pergunta, você já está no seu recurso, você